Gostaria de cumprimentar a todos e a todas aquelas que nos assistem pela internet. Muito bem-vindas por aonde você estiver, em qual país você estiver. Seja bem-vinda ao MAC, a essa grande companhia de mulheres que está se levantando sobre essa nação do Brasil. Mulheres que trarão não somente uma restauração, mas uma reforma sobre essa nação. Então eu te convido a você ser parte dessa companhia que nasceu hoje no nosso meio. Bem-vinda, e os homens que estão nos assistindo também, muito bem-vindos. E o meu esposo também. Beijo, meu amor. Abre aí a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1. Conforme eu falei, eu gostaria de honrar ao meu pai espiritual, e além de ser o meu pai espiritual, é o meu esposo, o apóstolo Fernando Guilhem, o pai dessa casa, o visionário. E não tem como nós começarmos algo se nós não nos encontramos debaixo de autoridade. Então, por isso que nessa hora, como uma cultura de honra que nós temos nessa casa, eu gostaria de honrá-lo. Ele se encontra dando um Instituto Wagner em São Paulo, mas ele gostaria de estar aqui, e ele manda um abraço para todas aquelas que compõem o MAC. Mas ele é a nossa autoridade espiritual, ele é o nosso pai. Olha aí para sua irmã, fala para ela: você não tem uma mãe apenas, você tem um pai. Porque Deus é pai. Deus não é mãe. Deus é pai. E não tem como nós começarmos algo se nós não estivermos debaixo de uma paternidade espiritual. Por isso, no nosso primeiro encontro, você está aqui. Porque debaixo dessa esfera de autoridade, dessa paternidade que nos foi conferida nesse projeto, nós podemos dar a luz. Amém? Gênesis capítulo 1. Faço coisa nova. Vocês não conseguem perceber. Faço coisa nova. Gênesis 1, e eu vou conseguir ministrar hoje. Versículo 26. Se você já abriu, diga amém. Diz assim: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Diga comigo, fêmea. Diga comigo, fêmea. Macho e fêmea. Agora mais forte. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Há um destino profético que foi traçado na eternidade, no Olam de Deus, para as nossas vidas. Agora, por muitos anos, décadas, séculos, nós temos ouvido que muitas vezes esse destino apenas irá se manifestar na figura masculina, na figura do homem, porque Deus criou o homem à sua imagem e a semelhança. Mas a palavra homem aí no hebraico é a palavra Adão, e Adão significa
humanidade significa indivíduo, significa ser humano. Diga comigo, humanidade, indivíduo, ser humano. Então, quando Deus, que é Pai, pela manifestação do Filho e do Espírito, declara: façamos o homem, ele não estava se referindo apenas à parte masculina, apenas à figura masculina, mas sim a uma humanidade que seria gerada, que seria formada, que seria criada sobre a face da terra. Então ele disse: devemos fazer a humanidade a nossa imagem e semelhança. Se você quer entender a sua identidade em Deus, mulher, você deve voltar a Gênesis. Você deve voltar ao princípio de todas as coisas. Porque quando Deus cria a humanidade, aí Ele estabelece o princípio da identidade, não somente para o homem, mas também para a mulher. E Ele diz para essa humanidade que ela seria feita conforme a sua imagem. Diga comigo, imagem. E semelhança. Fala comigo, semelhança. Agora, a palavra imagem aí é a palavra selém no hebraico, que denota figura, sombra, ilusão. Dá uma ideia de fotografia. Então, quando Deus diz: eu vou fazer o homem à minha imagem, ele estava querendo dizer: eu faço hoje toda a humanidade, macho e fêmea, de acordo com a minha foto. Eu não sei se você está entendendo. Então você é a foto de Deus aqui na terra. Tanto o homem como uma mulher, a humanidade formada por Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ilustram a fotografia dele aqui na terra. A humanidade era a representação de Deus aqui na terra. A humanidade, o homem e a mulher, era tão, mas tão parecido com Deus, que quando a criação que ele havia feito olhava para essa humanidade, macho e fêmea, eles olhavam como se fosse o próprio Deus na terra. E Deus cria então essa humanidade de acordo com o seu aspecto, como se fosse a sua própria sombra. Mas não somente isso, ele também faz conforme a semelhança. A palavra semelhança aí é a palavra emut no hebraico, que significa similaridade, significa comparar, dá a ideia de natureza, de forma, de essência. Não somente Deus forma essa humanidade de acordo com o seu próprio aspecto, mas também de acordo com a sua própria essência. Então a humanidade, diga comigo, homem e mulher, diga comigo, macho e fêmea, carregavam em si toda a natureza de Deus, toda a essência de Deus. Então, se você quer saber qual é a sua identidade, mulher, vá a Gênesis capítulo 1, que você descobrirá que você foi feita de acordo com o aspecto divino, mas também com a mesma essência que Deus tem. E que você é a representante dele aqui nessa terra. De tal forma que quando as pessoas começarem a olhar para você, não olharão você, olharão Deus através de você. Por muitos anos pensamos isso apenas com o aspecto masculino, mas isso também engloba a todas as mulheres. Então não é o homem apenas que deve expressar Deus aqui na terra, que deve ser o representante, o mediador dele aqui na terra. Nós também, como mulheres, fomos formadas à imagem,
Fomos como uma fotografia de Deus, mas também temos a mesma essência, a natureza que Ele tem. E quando Deus formou a humanidade, o homem e a mulher, Ele não apenas fez, formou, caracterizou, liberou a essência, mas Ele também declarou uma bênção sobre essa criação. E bênção é o poder da palavra de Deus liberado. E nós vamos ver para quê. Vai lá no versículo 28. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Qual foi a bênção que Deus deu para essa humanidade? Frutificação, multiplicação, sujeição e domínio. Repita comigo, mulher. Frutificação, multiplicação, sujeição e domínio. Agora, para quem Deus liberou essa bênção? Diga comigo, para mim. Não foi somente para o homem, também foi para a mulher. Para a mulher, a bênção foi qual? Frutificar, multiplicar, sujeitar e dominar. Repita, frutificar, sujeitar. Mais uma vez, frutificar. Agora diga comigo, eu frutifico, multiplico, sujeito e domino. Repita mais uma vez para você encaixar isso na sua mente. Eu frutifico, multiplico, sujeito e domino. Essa foi a bênção que Deus liberou para a sua vida. Agora, o que significa frutificar? Frutificar é a palavra parar, que denota semente, significa ser frutífero, significa dar fruto, é a capacidade de gerar a vida. Quem tem uma capacidade de gerar a vida, olha para a mulher que está do seu lado, diga para ela, você tem a capacidade de frutificar, de gerar a vida. Ao homem, Deus coloca a semente, mas a mulher, Deus dá a capacidade a ela para gerar vida. O que mostra que nós, como mulheres, somos portas para trazer a realidade sobrenatural à realidade natural. Nós, mulheres, somos portas para gerar a vida espiritual no âmbito natural. Então, se algo está acontecendo na sua vida que não está refletindo a sua realidade espiritual, é porque a sua capacidade de frutificar está escassa. Porque você, como mulher, tem a capacidade de trazer a realidade espiritual e sobrenatural para o âmbito natural. Você tem essa capacidade de frutificação. Mas não somente isso, diz multiplicar. Multiplicar é a palavra hebraica rabá, que significa capacidade de reprodução, ser ou tornar-se muito, manifestação do potencial interno. Deus colocou em cada uma de nós um potencial, e esse potencial não pode apenas frutificar, ele tem que se multiplicar, ele tem que se tornar poderoso. O problema é que muitas de nós escondem o potencial que nós temos e não permitimos nem a frutificação, nem a multiplicação. Mas hoje, a capacidade que Deus colocou no seu interior, mulher, ela começará a frutificar. A capacidade de gerar vida será ativada agora no seu ventre espiritual. E você se tornará uma porta que conecta a realidade espiritual para a realidade natural. E não apenas isso, você começará a desenvolver todo esse potencial interno que há dentro de você. E você não apenas vai desenvolver isso, você vai começar a multiplicar isso na vida de outras mulheres.
Se você crê, diga amém. Agora, Deus abençoou, dizendo, vocês devem frutificar, mas também vocês devem sujeitar. A palavra sujeitar aí é a palavra kabash, no hebraico, que significa subjugar, significa manter dominado, significa aprisionar, significa ter a mordomia de algo, significa autoridade delegada por meio do revelado, significa exercer o domínio sobre o multiplicado. O que implica isso? Que nós também, como mulheres, não temos apenas a missão de ser esposa e mãe. Também temos a bênção para sujeitar, para manter dominado o multiplicado, para exercer autoridade sobre o multiplicado, para subjugar, para exercer a mordomia de algo, para ter autoridade. Olha para a mulher que está do seu lado com um olhar bem de autoridade e diga para ela: você tem a autoridade de Deus na sua vida. Isso implica que você tem um governo de Deus sobre o ambiente na qual você está inserida. Que você tem a mesma capacidade do homem de caminhar no duplo poder. Qual é esse duplo poder? Imagem e semelhança. Não somente os homens têm essa capacidade. Nós, como mulheres, temos essa capacidade de caminhar nessa porção dobrada, de sermos a imagem e semelhança de Deus, de frutificarmos, de multiplicarmos, de sujeitarmos, de tomar de volta tudo que é nosso, de exercer o domínio sobre aquilo da qual nós multiplicamos. E a última palavra que foi liberada como bênção de Deus para a humanidade foi dominar. Fala comigo, dominar. Dominar é a palavra hebraica hadá, que significa governar. Significa exercer domínio, legislar como juiz. Significa posicionamento. Significa estabelecer o governo dos céus aqui na terra. Então Deus abençoa a humanidade e dá todo o governo dele para essa humanidade, para que ela venha a legislar como juiz, a se posicionar aqui na terra e a estabelecer o governo dos céus aqui na terra. Domínio significa reino, significa tomar posse, significa governo sobre o mundo. Todas essas palavras incluem uma única expressão. Diga comigo, autoridade. Para quê? Para defender o que é seu, para cuidar daquilo que Deus te deu, mas também para você estabelecer o reino dele aqui na terra. A isso nós chamamos do mandato de domínio. Essa capacidade que Deus deu ao homem de frutificar, de multiplicar, de sujeitar e de dominar, nós podemos chamar, como o Dr. Peter Wagner chama, do mandato de domínio, que nada mais é do que a grande comissão. Agora, a palavra mandato é a palavra ordem, é a palavra comando. E domínio significa controle, significa regência, significa autoridade, significa governo. Então, Deus nos deu um comando para governarmos sobre essa terra. Eu acho que você não entendeu. Deus te deu um comando para que você governe sobre essa terra. Eu vou repetir. Deus te deu um comando para que você governe sobre essa terra. Se as coisas não estão bem na sua vida, é porque você está desobedecendo a esse comando que Deus te deu. Porque Deus não deu o comando apenas ao homem como figura masculina. Deus também deu o comando ao homem figura feminina.
Ele nos delegou isso para que nós possamos exercer esse domínio. Olha para sua irmã e fala para ela: você tem a autoridade de exercer domínio, mas também de entregar domínio. Se você não está exercendo o seu domínio, você está entregando ele para alguém. Hoje eu declarei que algo novo está nascendo sobre a sua vida, mulher. E por muitos anos você tem entregado esse domínio ao invés de ter exercido esse domínio. Mas a partir de hoje eu estabeleço sobre cada mulher nesse lugar que ela não apenas entregará domínio, mas que ela começará a exercer o domínio que Deus deu sobre a vida dela aqui nessa terra. Se você crê, diga amém. Então, todo esse mandato de domínio estava relacionado com a humanidade, com a representação de Deus aqui na terra. Nada mais é do que nós, como mulheres, devemos ser mordomas, devemos ser governadoras, devemos ser mediadoras daquilo que está acontecendo no âmbito espiritual aqui na terra. Nós, como mulheres, também temos o papel de ser representantes de Deus aqui nessa terra. Agentes de Deus aqui nessa terra. E agentes em 3 níveis. Fala com a sua irmã: você é uma agente tridimensional. Vai lá no versículo 28. Dominai sobre o quê? Sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Olha para sua irmã e declara para ela: você tem autoridade tridimensional nos céus, no mar e na terra. Você tem autoridade sobre os céus, mas não apenas isso. Sobre a terra, mas não apenas isso. Sobre as águas. Deus te deu essa capacidade. Por isso que no Salmos 8, versículo 5, abre lá, rapidinho. Salmos 8, versículo 5. Contudo, pouco menor do que Deus o fizeste, de glória. Versículo 4, para você entender o contexto. Que é o homem mortal para que te lembres dele, ou o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco menor do que Deus o fizeste, de glória e de honra o coroaste. Quando Deus cria a humanidade, Ele dá novas vestes para essa humanidade. Por isso que Ele revestiu a humanidade com glória, com esplendor, coroou a humanidade de honra e glória. Deus derramou da glória dele, da honra dele, do louvor dele para a humanidade. Diga comigo: homem e mulher. O que implica isso? Que você foi revestida da glória de Deus, da honra de Deus. As vestes da glória de Deus foram derramadas sobre a sua vida. Todo o peso da glória de Deus está na sua vida. Toda a manifestação do esplendor da glória dele se encontra no seu espírito. Diga comigo: eu fui feita à imagem, à semelhança de Deus. Por isso, você foi planejada para expressar todo esse potencial que Deus te deu. Por isso eu não admito, mulher, que você fale que você é uma fracassada, que você está triste, que você está deprimida, que a sua vida é um fracasso, que não vale para nada, porque Deus não te fez ordinária, Deus te fez extraordinária. Deus derramou o poder extraordinário dele sobre a sua vida. Ele
Ele te coroou. Pare de olhar para o seu âmbito natural, para a sua realidade natural, porque a sua realidade não é a tua verdade. Não podemos olhar apenas para a nossa realidade natural. Nós fomos feitas muito mais além. Temos o controle, temos o domínio, temos como sujeitar, temos como frutificar, temos como multiplicar sobre todas as coisas. Porque Ele nos deu esse poder, Ele nos deu essa glória. Por isso, olha para sua irmã e fala para ela: você tem a capacidade de criar e governar o seu próprio ambiente. Se você vai aplaudir, você deve aplaudir melhor. A capacidade criativa de Deus está em você, para que você olhe para o entorno, para o mundo no qual você está vivendo, para a realidade na qual você está enfrentando. Olhe isso, mas não apenas olhe isso. Você comece a criar sobre isso, a modificar esse mundo, a governar sobre ele e a colocar as coisas em ordem. Agora, como você cria o seu próprio mundo? Como você governa sobre o seu próprio mundo? Através da sua boca. Por muitos anos, o diabo e a religiosidade, eu vou repetir, a religiosidade tem travado a sua voz no mundo espiritual. Por quê? Porque está te fazendo pensar que você não tem a capacidade que Deus colocou na sua vida para frutificar, multiplicar, sujeitar e dominar. Cauteriza a sua mente pensando que você apenas tem que ficar numa realidade dentro de um quarto, de uma casa, ou de uma cozinha, ou do seu próprio território, olhando para o seu próprio umbigo, esperando o seu esposo fazer alguma coisa pela sua vida. Quando na realidade você que tem que começar a criar o mundo que você quer viver, o ambiente que você quer e governar sobre ele, para que o seu marido venha a ser elevado nele. Abra aí em Jó 22. Não vim aqui dizer hoje para você como você deve fazer uma boa comida. Deus tem algo mais além para a sua vida. Jó 22. Versículo 28. Diz: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará nos seus caminhos. Outra versão diz: você decretando alguma coisa, você criando através das suas palavras, você deve ser firme para que a luz brilhe em seus caminhos. Agora, a palavra e determinar é a palavra gazar no hebraico, que implica em decreto, significa arrancar, significa destruir, significa excluir, significa cortar, significa descrever, implantar um decreto. E isso implica num ofício profético. E isso está dentro de você, mulher, porque você foi feita à imagem e à semelhança dele. Agora, determinando algum negócio, a palavra negócio aí é a palavra omer, que significa promessa, significa mandato. Ser-te-á firme. Essa palavra no original significa
colocar-se de pé, se estabelecer, se posicionar, se elevar. E a luz brilhará nos teus caminhos. Essa expressão a luz significa lançar para frente. Ou seja, qual é a maneira de você criar e governar sobre o seu próprio mundo, sobre o seu próprio entorno, sobre o seu ambiente, sobre o seu destino profético, sobre a realidade na qual você está vivendo? Você deve se posicionar, emitir um decreto, se colocar de pé, se posicionar, se estabelecer, para que esse mandato, essa promessa, essa ordem de Deus sobre a sua vida venha a ser lançada para frente e venha a cumprimento. Quantas 100 promessas do Pai para a sua vida? Todas nós recebemos promessas do Pai para a nossa vida. O problema é que nós ficamos olhando para essa promessa e não fazemos nada. Quando a palavra diz que nós devemos decretar sobre essa promessa, nos estabelecer, nos posicionar, nos colocar de pé frente a essa promessa, estabelecer, decretar sobre essa promessa para que ela venha a cumprimento. E quando isso acontece, essa promessa é lançada para frente e ela vem à sua plenitude. Então, se você quer criar uma realidade diferente, criar a verdade de Deus na sua vida, você deve começar a se posicionar. Olhe para a sua irmã e fala para ela: você está sentada nos lugares celestiais. Você tem uma posição. Você não está por baixo. Você tem uma posição. Você tem um assento. Você está num lugar celestial, governando, dominando, sujeitando, multiplicando, frutificando. Essa é a base para o rompimento. Quando estabelecemos um rompimento na nossa vida, nós devemos primeiro saber qual é o nosso posicionamento. Então, a partir de hoje, mulher, você vai começar a tirar do seu vocabulário: eu não sei, ou eu não sabia. Eu não tenho, eu não tinha. Eu não posso, eu não podia. Você vai arrancar essas palavras do seu vocabulário. Porque você sabe quem você é. Você tem o poder de Deus na sua vida. E você pode todas as coisas. Por isso que quando uma mulher saiu, e você vai entender quem é a mulher saiu hoje, ela decreta, ela estabelece, Deus diz amém. Porque ele sabe que ela está numa posição de governo. Juntamente com Cristo, assentada no colinho de papai. Para governar. Por isso que a mulher, nós mulheres, e eu vou falar isso toda noite, nós somos planejadas por Deus para governar sobre essa terra. Repita comigo: eu fui planejada por Deus para estabelecer o governo dele aqui na terra. E para começarmos essa nossa primeira reunião, depois dessa introdução, para você saber quem você é, nós vamos ver essa mulher que Deus fez com que ela fosse descrita por completo no livro de Provérbios 31, para que nós a tivéssemos como modelo de uma mulher governante nas nossas vidas. Abra aí Provérbios 31. Está preparada?
Provérbios capítulo 31, no versículo 10. Diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. O coração do seu marido confia nela, e a ele não falta riquezas. Ela lhe faz bem, não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, trabalha com mãos hábeis. É como os navios mercantes, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta, dá mantimento à sua casa e tarefa para as suas servas. Examina uma propriedade e a adquire. Planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre os braços aos pobres e estende as mãos aos necessitados. Não teme por causa da neve, pois toda a sua casa anda vestida de lã escarlate. Faz para si cobertas de linho fino e de púrpura é o seu vestido. Seu marido é respeitado nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Faz roupas de linho fino e as vende, e as entrega cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. Ri-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria, e a instrução fiel está na sua língua. Olha pelo governo da sua casa e não come pão da preguiça. Levantam-se os seus filhos e lhe chamam bendita. E o seu marido também a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e passageira a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Aqui nós vemos o rei Lemuel, que alguns escritos dizem que era o próprio Salomão, descrevendo acerca da sua mãe, uma mulher que ele a chama de mulher virtuosa, como a mais rara do que todos os rubis, do que todas as pedras preciosas. Agora, a palavra mulher virtuosa no hebraico implica em Eshet Hail. Só que nós, como boas brasileiras, nós vamos falar Shail, porque é assim como se escreve. Mas no original significa Hail. Eshet Hail. Fala comigo. Eshet Hail. Viu? Você já sabe falar hebraico. Significa mulher virtuosa. Também nós vemos nas escrituras, e nós vamos ver no decorrer disso, no livro de Samuel, por exemplo, em 2 Samuel, fala dos valentes de Davi como Ish-Hail ou Ishail, que significa em homem virtuoso ou homem valente. Então, a palavra Shail é uma palavra hebraica que possui muitos significados. E ela é encontrada nas escrituras pelo menos em 243 passagens nas escrituras. Ela é uma palavra que abrange uma graça, uma manifestação da glória de Deus. E o que significa Shail? Shail significa poder, significa riqueza, significa força, significa graça, significa sabedoria, significa honra, significa glória, louvor, adoração, virtude, influência, habilidade, coragem, bravura, capacidade, triunfo, baluarte, força intencional, exército, valentia, força dos exércitos. Diga comigo, eu sou uma mulher Shail. Quando o rei Lemuel olhou para sua mãe e a descreveu no livro de Provérbios, ele viu todas essas características implantadas na sua vida.
Ele viu o poder, ele viu a riqueza, ele viu a força, ele viu a graça, a sabedoria, a honra, a glória, o louvor, a virtude, a influência, a habilidade, o favor, a coragem, a bravura, a capacidade, o baluarte, a força de um exército em sua mãe. E por isso ele disse: Eshet Shayu, mulher virtuosa, quem pode encontrar outra como essa? E eu quero declarar que hoje eu estou vendo muitas mulheres Shayu se levantando nesse lugar para trazer uma reforma sobre essa cidade. As mulheres Shayu são mulheres adoradoras, são mulheres guerreiras, são mulheres apaixonantes, são mulheres que trazem solução, que são influenciadoras, que criam e governam o mundo para um mundo melhor, ou um âmbito, ou uma realidade, ou uma atmosfera, ou um ambiente maior e melhor da que ela está vivendo. A mulher Shayu é uma general virtuosa. Ela tem virtude, ela tem capacidade, ela tem dons, ela tem talentos, ela tem habilidades. Mas não apenas isso, ela sabe usar os seus talentos, ela sabe usar o seu potencial, ela sabe usar as suas habilidades. Ela apenas resolve os problemas usando o potencial que Deus colocou na sua vida. Nós estamos entrando em uma revolução nesses dias. E é a revolução onde há um nascimento de uma geração de mulheres que entenderão quem elas são, que elas saberão que há dentro delas o poder, a força, a riqueza, a sabedoria, a honra, o triunfo, o baluarte, a valentia, a força dos exércitos, para elas modificarem toda a realidade na qual elas estão inseridas. Então, volto a repetir, o seu propósito, o seu destino profético, o plano que Deus colocou na sua vida desde a eternidade, e na qual Ele liberou: o meu conselho subsistirá, e eu farei com que se cumpra todo esse plano que eu coloquei na sua vida. Não é algo pequeno. Não implica apenas em você ser boa esposa, boa dona de casa, boa mãe. Implica em muito mais além. Diga comigo: eu sou Shayu. Diga comigo: eu sou Shayu. Agora, se você é Shayu, fale com convicção: eu sou Shayu. Você tem a força, você tem o poder, você tem a riqueza, você tem as habilidades, você tem a bravura, você tem a sabedoria, você tem a valentia, você tem a honra, você tem a força dos exércitos dentro de você, para que você venha a criar um mundo melhor para a sua vida, sua família, sua casa, seus relacionamentos, o lugar na qual você está governando. Então, uma mulher Shayu, ela possui 3 características. A primeira dessas características é a inspiração. Por quê? Porque uma mulher Shayu, ela se torna inspiração para conectar outras mulheres para que elas se tornem mulheres Shayu. E eu libero sobre a sua vida que muitas mulheres virão para você, porque elas verão inspiração na sua vida, e você transmitirá essa genética poderosa, a genética de Cristo que há na sua vida, essa genética que te faz ser a mulher Shayu, e elas desejarão ser Shayu assim como você é. Vem inspiração sobre a sua vida. Você será uma mulher inspiradora. Você inspirará muitas mulheres. Você inspirará muitos jovens. Você inspirará uma geração. Mas não só a mulher Shayu tem uma característica de inspiração, mas também de inovação.
Por quê? Porque nós entendemos o nosso propósito, a nossa identidade. Fomos geradas para criar e governar sobre o nosso próprio mundo. Então, quando você traz a inovação, você aplica soluções aos problemas que lhe é gerado. Você não verá mais os problemas. Você não orará mais os problemas. Você começará a gerar as soluções para esses problemas. Se você está vendo na sua casa que seu filho está desviado, você começará a gerar soluções para que esse problema venha a ser solucionado. Se você está vendo na sua casa que o seu marido está desalinhado, você começará a gerar soluções para que o seu marido venha a ser elevado numa posição de sacerdócio. Se você está vendo que no seu trabalho você está sendo explorada, você vai começar a gerar inovações, soluções, para que eles venham a reconhecer quem você é, uma mulher Shail. E eles começarão a te elevar, te posicionar no outro nível. E aí você se tornará influente. Porque a inspiração te leva à inovação. E a inovação te leva à terceira característica, influência. Quando você inspira e quando você inova, quando você traz estratégias, planos, ideias novas, quando você soluciona problemas, você se torna uma mulher influente. Sabe por que você não é uma mulher influente até hoje? Porque você nem foi inspiração e nem trouxe inovação na sua área. Mas hoje, eu digo hoje, vem sobre a sua vida a manifestação do Espírito Cétuplo de Deus. E Ele ativará no seu espírito essa graça, essa glória, essa manifestação, esse poder Shail sobre a sua vida. E você irá se levantar, se tornará inspiração. Deus começará a liberar estratégias. Deus te dará ideias novas. Deus fará com que você solucione problemas. E com isso, você começará a subir. Você começará a se elevar. Você começará a engrandecer. Deus começará a te posicionar. Você se tornará uma mulher influente. Diga comigo, inspiração, inovação, influência. Essas são as características que a partir de hoje nós começaremos a afirmar sobre essa companhia de mulheres. Porque aqui, queridas, nós não vamos apenas sentar, ouvir e não se tornar realidade nas nossas vidas. Muito pelo contrário, começaremos já a trabalhar no potencial que Deus colocou nas nossas vidas. Inspirar outras mulheres a serem Shail. Começar a ter ideias criativas, a inovar, a empreender, a criar soluções para que possamos ser influentes. Quantas querem que essa companhia MAC se torne influente sobre essa nação? Isso vem através de você. Eu disse que isso vem através de você. No estado como você estava, você nunca ia ser influente. Mas a partir de hoje, vem influência sobre a sua vida. A partir de hoje, vem influência sobre a sua vida. Eu disse que a partir de hoje, vem influência sobre a sua vida. Vamos então ver 10 manifestações nessa mulher Shail, nessa mulher virtuosa de Provérbios 31. E você vai perceber que dentro dessas 10 manifestações, desses 10 atributos que nós encontramos nessa mulher, nós vamos ver a manifestação do Espírito Cétuplo de Deus, direcionando essa mulher em todas as áreas da sua vida. Você está preparada? Para você que não conhece o Espírito Cétuplo, porque algumas estão olhando para mim, o que é isso? Vou ler apenas um texto para que você se sintonize. Isaías 11. O Espírito Cétuplo
é a manifestação do Senhor, do seu Espírito em nós e através de nós. Ouça aí. Isaías 11:2, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Essas são as 7 manifestações do Espírito cétuplo de Deus. E nós vamos ver essas manifestações dentro dessas 10 características, desses 10 atributos que nós vamos ver lá em Provérbios. Volta aí em Provérbios 31, versículo 10. Diz, mulher virtuosa, mulher Shail, a força dos exércitos. Aí já se encontra toda a manifestação do Espírito do Senhor. Por quê? Porque o Espírito do Senhor é um espírito de governo. E quando vem sobre a vida de uma mulher, a graça, a glória, a manifestação Shail, todas as características que abrange essa glória se encontra nela. Ela tem sobre a sua vida a manifestação do Espírito do Senhor, do Espírito de governo. E aí ela já pode e deve começar a governar. E eu libero essa manifestação sobre a sua vida. Eu digo que todas as características da graça, da glória Shail, venha a envolver, venha a ser impressa na sua vida, para que você receba a manifestação do Espírito do Senhor, e isso te torne uma mulher de governo, uma mulher de influência, uma mulher de autoridade. Versículo 11. O coração do seu marido confia nela, e a ele não falta riquezas. Versículo 12. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. A primeira característica que nós vemos aí é o suporte, é o apoio que essa mulher Shail dá ao seu esposo, ao seu marido, não apenas como indivíduo, mas também esse suporte na sua vocação, na sua carreira, nos seus negócios, no seu ministério e na própria família. Ela é um suporte para o seu esposo, porque ela é confidente. Por ela ser poderosa, por ela ter a influência Shail, por ela ter a manifestação do Espírito do Senhor, do Espírito de governo, ela faz o seu marido um ser poderoso. Ah, meu marido é muito fraco, meu marido não faz nada, meu marido é um fracassado. Porque você é assim. Porque quando você é uma mulher Shail, tem a manifestação do Espírito cétuplo do Senhor na sua vida, tem a glória Shail encarnada na sua vida, você se torna uma mulher influente, uma mulher de governo, uma mulher poderosa. E isso faz com que o seu marido se torne poderoso, se torne elevado, se torne engrandecido. Filipenses diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quando Ele manifesta em nós a força Shail, nós nos tornamos toda poderosa. E isso faz com que o nosso marido veja em nós um suporte, um apoio, um esteio, não só na sua vida, mas no seu ministério, na sua carreira, nos seus negócios, no seu empreendimento e na própria família. Por isso, mulher, muitas vezes para você ter paz, você vai ter que batalhar. E eu não digo para você batalhar contra o seu próprio marido, você vai ter que batalhar nos lugares celestiais. Porque lá você estabelece governo, e aí você traz esse governo aqui na terra. Versículo 12. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Essa mulher, ela tem iniciativa. Uma mulher Shail é uma mulher rompedora. Ela cria novas possibilidades. E qual possibilidade ela cria para o seu marido? Fazer o bem sempre a ele. Então, se você está fazendo mal ao seu marido, você não é uma mulher Shail. Porque a mulher Shail sempre fará o bem para o seu marido todos os dias da sua vida.
Ela é uma mulher rompedora. Versículo 11, o coração do seu marido confia nela e a ele não falta riquezas. A palavra riquezas aí é a palavra shalal, que significa despojo de guerra, significa lucro, significa saque. O que implica isso? Que a mulher virtuosa, a mulher Shail, é uma mulher batalhadora, é uma mulher guerreira, é uma mulher que possui, é uma mulher que arrebata, é uma mulher que domina para que o seu marido venha receber o despojo. Não tem como você ter despojo se você não tem luta nem peleja antes. Porque o despojo vem depois da guerra. E se o marido tem o despojo, tem as riquezas sobre a vida dele, tem as prosperidades, é porque a mulher batalhou, lutou, arrebatou, possuiu, destruiu, arrancou, estabeleceu, decretou e ganhou cada peleja para ele. Diga comigo, eu sou uma mulher Shail. Então, a primeira característica é a mulher ser um suporte. A segunda, vai lá no versículo 13. Diz, busca lã e linho e trabalha com as mãos hábeis. E é como os navios mercantes, de longe traz o pão. Ainda de noite se levanta, dá mantimento à sua casa e tarefa para as suas servas. A segunda característica da mulher Shail é que ela tem iniciativa. Ela mostra criatividade. A mulher Shail não é uma mulher passiva. Ah, é que eu não tomo postura porque eu tenho medo de ser jezabélica. Por você não tomar postura, é que a sua casa está do jeito que está. Porque a mulher Shail é uma mulher de iniciativa. É uma mulher que mostra criatividade. Ela é conectada com todas as possibilidades. Ela adentra nas esferas das possibilidades e ela arrebata toda a possibilidade para a terra. Ela não é uma mulher preguiçosa. Ela não é uma mulher que reclama. Diz que ainda de noite ela se levanta. Isso mostra que é uma mulher que discerne os tempos. Ela consegue ver as estações proféticas que está acontecendo na sua casa. Quando é de dia, ela batalha pelo seu despojo, pelo despojo do seu marido. Quando ela é de noite, ela ainda levanta para começar a dar ordem e mantimento, provisão para a sua casa. Versículo 15, ela ainda de noite se levanta e dá mantimento a essa casa e tarefas para as suas servas. Ela é uma mulher que discerne os tempos. Por quê? Porque a manifestação do Espírito de conselho do Senhor está sobre a vida dela. E ela sabe o tempo certo para ela produzir. É uma mulher que produz, uma mulher que tem produtividade. Não é uma mulher preguiçosa, não é uma mulher passiva. Ela é uma mulher ativa, trabalhadora. Ela sabe que o trabalho é adoração. Então, enquanto ela trabalha, ela adora. Ao mesmo tempo que ela produz, ela está adorando. Ao mesmo tempo que ela produz, ela está governando. Versículo 16. Examina uma propriedade e adquire. Planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Perceba que a mulher Shail é uma mulher empreendedora. Ela não tem medo. Ela gosta de correr riscos. Ela olha territórios. Ela é uma mulher territorial. Ela examina as propriedades. Ela adquire território porque ela sabe que quando você tem governo, você precisa ter um território para você estabelecer esse governo. Por isso ela era uma mulher empreendedora. Ela investe. E quando ela investe, ela multiplica. Por isso ela tem a manifestação do Espírito de entendimento e inteligência sobre a vida dela. Compreensão, propósito. É uma mulher que consegue ir além do que os outros. É uma mulher que consegue obter os tesouros escondidos das trevas. E eu declaro sobre a sua vida que vem tesouros escondidos das trevas nas suas mãos. Você discernirá, virá o tempo, você reconhecerá a estação profética.
profética, você começará a empreender sobre esses tesouros escondidos e eles multiplicarão. O seu investimento será multiplicado nesse tempo. Agora diz, no versículo 18. Sim, prova e vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga dia e noite. Perceba que a mulher Shaul é uma mulher responsável. Ela se apropria, ela toma posse do seu próprio desenvolvimento pessoal. Ela vê a sua mercadoria e diz que a sua lâmpada não se apaga nem de dia nem de noite. É uma mulher espiritual. A mulher Shaul é uma mulher espiritual, não é uma mulher almática. Por isso ela possui a manifestação do Espírito cétuplo do Senhor sobre a sua vida. A lâmpada nas Escrituras é o reservatório da glória do Senhor. Você vai ver em Provérbios 10, 27 que diz que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. A mulher se torna uma lâmpada quando ela se torna o reservatório da glória do Senhor. E a mulher Shaul é como uma lâmpada que não se apaga nem num ciclo, nem no outro. Nem numa temporada, nem na outra. Todas as temporadas, a lâmpada da mulher Shaul está sendo incrementada com mais glória, com mais poder, com mais honra, com mais louvor, com mais força, com mais manifestação Shaul. Versículo 19. Estende as suas mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre os braços aos pobres e estende as mãos aos necessitados. Perceba que a mulher Shaul é uma mulher que não olha para o seu próprio umbigo. É uma mulher que muda vidas, transforma cidades e discipula nações. É uma mulher que olha para o social. Ela olha para a sociedade. E ela não apenas olha, ela provê projetos que favorecem a sociedade e ao desenvolvimento dela. Diz que ela estende as mãos para os necessitados. Eu digo que a partir de hoje, projetos novos serão estabelecidos para a sua vida, para que você adquira uma influência maior de transformação para a sociedade. É uma mulher social. Ela gera, ela se move numa transformação social. Versículo 21. Não teme por causa da neve, pois toda a sua casa anda vestida de lã escarlate. Ela cria e governa o seu próprio mundo. A casa de uma mulher Shaul é uma casa forte, é uma casa segura, é uma casa atrativa. Ela se torna proteção, ela se torna uma cobertura. A mulher Shaul se torna influente na sua casa. Ela abre as suas asas proféticas e esconde, tapa, protege, cobre a sua casa das trevas, da escuridão, da religiosidade que gela. Ai, que minha casa está muito religiosa. Porque você não tem exercido a manifestação da glória Shaul, do fogo Shaul sobre a sua própria casa. Mas hoje é o tempo onde a manifestação desse fogo irá derreter toda pedra congelada, construída e edificada na sua esfera e no seu ambiente. Versículo 22. Faz para si cobertas de linho fino e de púrpura é o seu vestido. Seu marido é respeitado nas portas quando se assenta com os anciãos da terra. Faz roupas de linho fino e as vende e as entrega cinta aos mercadores. A força e a dignidade são seus vestidos. Ri-se do dia futuro. Perceba que a mulher Shaul é uma mulher alegre, é uma mulher de excelência e é uma mulher de elegância. Vai lá no versículo 23. A mulher, seu marido é respeitado nas portas quando se assenta com os anciãos na terra. A mulher Shaul, quando ela se posiciona, ela gera homens de governo
que eu preciso que o meu marido assuma o sacerdócio na casa dele. Então você assuma a sua responsabilidade como uma mulher Shaul. Porque quando uma mulher Shaul governa, estabelece o seu governo sobre o seu âmbito, sobre a sua esfera, sobre o seu ambiente, sobre o seu mundo, o seu marido é elevado a uma posição de governo. E não somente elevado, ele é respeitado, ele é honrado. E eu declaro que muitas aqui se levantarão como mulheres que dominarão, exercerão o governo do Senhor sobre o ambiente na qual elas estão inseridas. E isso fará com que os seus maridos comecem a tomar as posições de governo e influência que Deus delegou para a vida deles. Versículo 25. A força e a dignidade são os vestidos. Ri-se do dia futuro. Perceba que força aí é a palavra hebraica os, que significa poder, e dignidade significa esplendor, majestade, glória, ornamento. É uma manifestação da glória a dar. A glória que traz ornamento, a glória que veste, a glória que traz a dignidade, o esplendor. Nada mais é do que a manifestação do espírito de fortaleza e do espírito de conhecimento. A mulher Shaul é uma mulher revestida por espírito de fortaleza e é uma mulher revestida do espírito de conhecimento. Ela é ornamentada com a glória do Senhor e por onde ela passa, todos reconhecem as suas vestes. Deus está te dando novas vestes nessa noite. Vestes de fortaleza, vestes de dignidade. A depressão na sua vida acabou. O fracasso na sua vida se estanca. Você começa a adquirir força. Eu libero força sobre a sua vida. Eu libero fortaleza. Eu libero vigor. Eu libero ousadia sobre a sua vida. Eu libero ânimo. Eu libero ânimo sobre o seu espírito nessa hora. Espírito de fortaleza, começa a revestir a sua vida. Espírito do conhecimento, começa a gerar dignidade na sua vida. Oh, racossorobobo. Versículo 26. Abra sua boca com sabedoria, e a instrução fiel está na sua língua. Olha pelo governo da sua casa. Quem olha pelo governo da sua casa? A mulher Shaul. Ela está sempre dando suporte para que o governo sacerdotal do seu esposo seja implantado. E ela sempre mantém um governo de Deus estabelecido na sua casa. Olha pelo governo da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se os seus filhos e lhe chamam bendita, e o seu marido também a louva. Perceba que no versículo 26 diz que ela abre a boca com sabedoria. A mulher Shaul não é fofoqueira. A mulher Shaul não é murmuradora. A mulher Shaul não é reclamadora. A mulher Shaul é forte, mas quando abre a sua boca, ela abre com sabedoria. Ela é forte, mas ela é sábia. A sabedoria é você saber utilizar a sua força no tempo certo. Deus está te revestindo do espírito de sabedoria, de habilidades sobrenaturais. A palavra sabedoria aí é a mesma palavra para o espírito de sabedoria, é chokumá, que significa habilidade sobrenatural. Deus está te dando habilidades sobrenaturais nesse tempo. Seus talentos, seus dons, suas habilidades se ativarão nesse tempo para que você venha fazer coisas ainda maiores daquelas que Jesus fez aqui na terra. Diz no versículo 27 que olha pelo governo da sua casa e não come o pão da preguiça. A mulher Shaul não é uma mulher preguiçosa, é a mulher que tem a força dos exércitos. Então eu não admito mais mulheres nessa casa. Estou cansada.
Porque cada vez que você libera que eu estou cansada, é porque você não tem a fortaleza Shaiu na sua vida. Mulheres Shaiu não se cansam. Mulheres Shaiu não são preguiçosas. Mulheres Shaiu são batalhadoras, são guerreiras, são dominadoras de cada circunstância que Deus delega às suas mãos. Diga comigo, eu sou Shaiu. Mas lembre-se, a mulher Shaiu é forte, porém ela é sábia. Ela sabe utilizar a sua fortaleza em cada circunstância. Perceba que a mulher Shaiu, ela não usa a sua criatividade por desculpa, mas sempre usa a sua criatividade para gerar soluções. Por isso que ela sempre olha o governo da sua casa. E diz no versículo 28 que os seus filhos e o seu marido a chamam de bendita. Por ela ter abençoado o seu território, o seu próprio território a abençoa. Se você amaldiçoa o seu território, o seu ambiente, a sua esfera, a sua casa, a sua família, os seus negócios, os seus filhos, o seu trabalho, se você amaldiçoa, eles te amaldiçoarão. Por a mulher Shaiu abençoar o seu marido, a sua casa, os seus negócios, o seu empreendimento, os seus filhos, eles, os seus filhos e o seu marido, reconhecem e a abençoam. Então, a partir de hoje, mude o seu ciclo de, ao invés de liberar maldições sobre a realidade na qual você está, sobre o ambiente na qual você está inserida, comece a liberar palavras davar, palavras criativas, de bênção, de poder, de riqueza, de sabedoria, de força. Porque se você amaldiçoa a sua casa, você receberá a maldição dela. Versículo 29. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e passageira a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A mulher Shaiu possui nela a manifestação do espírito do temor do Senhor. O temor do Senhor é aborrecer o que ele aborrece e amar o que ele ama. A manifestação do temor de Deus se encontra na mulher Shaiu, porque ela se posiciona para manifestar aquilo que Deus ama sobre a terra, mas também ela se manifesta para trazer aquilo que Deus aborrece sobre a terra. Diga comigo, eu sou uma mulher Shaiu que carrega em mim a manifestação do espírito do temor do Senhor. Então, veja que todas as características Shaiu se encontram nessa mulher virtuosa. E a manifestação do Espírito Cétuplo de Deus a conduz em todas as áreas da sua vida. Você, mulher, deve aprender a estar posicionada para manifestar e liberar essa graça Shaiu sobre a sua vida. Deus está criando uma cultura nova nesse lugar. Deus está trazendo uma cultura Shaiu, para que nós nos posicionemos nessa graça, nessa glória, nessa manifestação da glória de Deus, para que possamos mudar vidas, transformar cidades e discipular nações.